Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para a subida dos juros nos Estados Unidos, mas também para a agitação que se vive no setor bancário, para a inflação, para a trajetória do ouro e do gás natural e, claro, para a zona euro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Bem-vindo de volta, Mário. Obrigado pelo convite. Obrigada, nós. Começamos pelo outro lado do oceano. Mesmo perante o stress que se vive no setor bancário e depois do colapso do Silicon Valley Bank, a Fed decidiu voltar a aumentar os juros. Não é uma atitude paradoxal? Esperava-se outra decisão no momento atual? Havia analistas, por exemplo, que apontavam para uma estabilização dos juros. Ah, ah, Normalmente poderia haver uma pausa na subida das taxas de juros por parte do Fed, só que a crise bancária obrigou o Fed quase a fazer um novo quantitative easing. Portanto, ao aumentar a liquidez no mercado, foi necessário também contrabalançar esse aumento da liquidez para o aumento das taxas de juros. Pode vir a ter efeitos contraproducentes. Uma das razões da crise que estamos a viver agora é devido à subida das taxas de juros e à descida do preço dos treasuries, e isto pode aumentar os problemas. Mas não foi completamente imprevisto o Fed contrabalançar o aumento da liquidez no mercado pela injeção de fundos com uma subida das taxas de juros. Mário, mas a questão também se prende com o facto de dar uma mensagem também de segurança ao mercado, não? Porque se o FED, por exemplo, não subisse juros, isso poderia significar algum pânico, digamos, ou receios de que a crise bancária se pudesse agudizar e isso poderia ter aqui um efeito também nocivo no sentimento de mercado ou não? Sim, o mercado vive muito de sentimento, e se realmente o Fed não tivesse subido as taxas, era possível que houvesse por parte do mercado uma visão de fraqueza. Hum, acho, acho que é também algo que entrou na decisão do Fed, hum, mas mais uma vez uma injeção brutal de fundos que eles tiveram que fazer para estabilizar o sistema bancário tinha obrigatoriamente de ser contrabalançado por uma subida das taxas de juros. Uhum. Disseste que esta subida pode ter efeitos contraproducentes. Em que medida? Uma subida das taxas de juros representa também uma subida das taxas de juros pagas pelas obrigações, pelos títulos de tesouro. Os títulos de tesouro, o preço deles mexe-se na direção oposta das taxas de juros. Ou seja, uma subida das taxas de juros implica uma descida nos preços dos treasuries. Os bancos têm a maior parte do capital de curto prazo alocado em treasuries. Portanto, se eles tiverem alguma necessidade de caixa, eles vão vender treasuries para se financiarem. Se os preços das treasuries tiverem caído substancialmente em relação ao preço do cupom, isso vai significar que eles vão ter que realizar perdas sobre os ativos que eles venderem. Isto foi o principal problema que aconteceu com o Banco de Silicon Valley, que entrou em falência. Eles tiveram perdas muito grandes em treasuries, tiveram que vender para fazer face a necessidades de liquidez de caixa instantâneas, e uma subida das taxas de juros vai seguramente fazer com que as treasuries baixem de valor, e isso pode levar a outros bancos terem que realizar perdas que não estavam à espera, e exacerbar o problema. Mano, mas entretanto a Fed já criou aquele programa que basicamente cede liquidez às obrigações ao valor nominal. Portanto, isto efetivamente para prevenir que existam aqui mais problemas de perdas. O problema é que isto é quase como é uma batota, não é? Quer dizer, isto estarmos aqui, o Fed basicamente está aqui a fazer um arranjinho que estamos aqui a contornar as regras normais de contabilidade, basicamente, mas também de supervisão, porque as regras foram criadas por algum motivo, não é? É assim, eles estão a seguir o exemplo da Inglaterra, quando quase Quarteng fez o mini orçamento, que também provocou um choque muito grande no preço da dívida do Reino Unido. O
Banco de Inglaterra também garantiu a compra de dívida inglesa a qualquer preço e com liquidez absoluta. É um pouco o mesmo que o FED está a fazer. O problema disto é que é certo que temporariamente resolve o problema, se for um problema só temporário, fica resolvido. Mas são injeções contínuas de liquidez, teoricamente, no momento em que o Fed quer cortar o excesso de liquidez que está no mercado. Portanto, há aqui um efeito contraproducente a curto prazo, que pode não ser visível se não for necessário prolongar no tempo, mas que se for prolongado no tempo vai trazer, não vai resolver o problema, vai criar o problema noutro sítio. Não é de toda Opa, a solução. mas já agora isto parece que é recorrente, porque eu lembro-me, ainda no outro dia estava a ver efetivamente o que estavas a dizer, um gráfico da Bloomberg sobre o balanço da Fed e depois de alguma descida subiu novamente de forma bastante significativa. O que aconteceu também na última crise financeira. O Fed estava a reduzir o balanço, mas de um momento para o outro, a meio do caminho, começou a disparar por causa da crise derivada da pandemia. É uma normalidade os balanços dos bancos centrais subirem e não voltarem ao valor habitual? É o novo normal, não sei. Dificilmente será o novo normal. As injeções de capital que temos tido ultimamente e o desbalanceamento que tem provocado tem sido, sobretudo, numa desnivelação cada vez maior entre o 1% e os 99%. Se não houver uma correção rápida, vai-se prolongar ainda mais esta diferença. E isto tem efeitos perniciosos, como se vê, por exemplo, nas manifestações que têm havido em França. Uh, não é seguramente pelo aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos. Há outros fatores que causam uma grande insatisfação por parte da população e que levam a que situações de tensão possam aparecer. Portanto, quanto maior for o desbalanceamento económico, quanto maior for o prolongar de um excesso de liquidez no mercado, que ninguém sabe muito bem para onde é que ele está a ir, mas que está a ir para todos os sítios errados, maiores serão as consequências sociais que vão advir desse facto. Dito isto, e perante este cenário, o que é que se pode esperar agora da trajetória futura dos juros nos Estados Unidos? A Fed deixou algum sinal sobre novos aumentos, uma estabilização? A próxima reunião, talvez, será em julho. A próxima reunião será em julho e provavelmente será mais uma subida. Neste momento não há uma previsão no abrandamento das subidas de taxas de juros. A inflação continua muito acima daquilo que é o target dos bancos centrais e não existe uma recessão na economia. Portanto, enquanto estes dois fatores se mantiverem, dificilmente vai haver uma pausa na subida das taxas de juros. Eu achei muito curioso porque Jerome Powell, aliás, nas declarações que fez, o mercado assumiu imediatamente que uh, haviam mais duas subidas de juros, ou uma ou duas subidas de juros, e depois o resto era só cortar até ao final do ano. E Jerome Powell, em resposta a uma pergunta da Bloomberg, disse exatamente: não, nós não estamos a prever qualquer tipo de cortes de juros. E o mercado caiu. O problema é que depois, passado algumas horas, o mercado assumiu imediatamente outra vez que, afinal, vamos ter juros. Em que é que ficamos? Não vai, é assim, dificilmente vai haver cortes de taxas de juros enquanto a inflação não estiver controlada. O crescimento económico, por enquanto, tem aguentado a subida das taxas de juros. As pessoas, por enquanto, ainda estão relativamente afastadas da realidade do que são as novas taxas de juros. Quando começarem as renovações dos contratos imobiliários, pode começar a aparecer problemas mais agudos, mas neste momento a inflação é um problema muito mais grave do que a subida das taxas de juros. Portanto, eu não vejo como provável qualquer banco central sequer pare de aumentar as taxas de juros, muito mais reduzi-las, enquanto a inflação não estiver controlada ou enquanto o problema maior da economia for a inflação e não as taxas de juros. Obrigada, Mário. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já.